A paz, Senhor, povo de Deus. Mais uma vez, vou ler uma palavra de Deus aqui para mim, para vocês que estão me ouvindo e vendo. Compartilha esse vídeo aí, pessoal, com mais pessoas. Aleluia. E eu já desde primeiro já agradeço a Deus e agradeço também a vocês, porque está compartilhando meus vídeos, mais gente está assistindo. Entrou uma turma nova aí, glória a Deus. E vocês que entrando no meu vídeo, toda meia-noite estou colocando na presença de Deus, para Deus nos livrar, nos guardar de todo mal. Amém, pessoal? Compartilha aí em nome de Jesus. E hoje nós vamos ler no livro de 1 de João, 1 João, capítulo 4, versículo 11 a 21. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não li assim o restante do fim dos tempos, pessoal, porque é muito complicado e eu tenho que falar o que está escrito e tenho que estudar bastante e ver para poder eu passar para vocês anotar, para vocês conferir, entendeu, pessoal? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Amado do Senhor, glória a Jesus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar um ao outro. É que muitas coisas, povo de Deus, que não está acontecendo. Esse amor de Deus não está acontecendo na vida das pessoas, porque é muito difícil você ser amado por alguém se não tiver Deus na vida. Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz aqui: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar um ao outro. Ninguém jamais viu a Deus se não amamos um ao outro. Deus está em nós, e nós em perfeita a sua caridade. Se Deus está em nós, tem que ter a perfeita caridade de Deus na nossa vida. Se não tem Deus na vida, pode ser uma caridade falsificada. Como assim, irmão? Porque as coisas de Deus tudo é perfeito. Se você faz uma caridade, não pode falar do que você já fez ou denunciar para alguém o que você fez para outra pessoa. A caridade de Deus é perfeita. Se Deus está em nós e nós perfeita em a sua caridade, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nós deu do seu Espírito. Porque se você é caridoso ou faz caridade na presença do Senhor, é porque o Senhor colocou em nós, pois nós deu do Espírito. Deu nós, se nós estamos em Deus e Deus está em nós. Como é que Deus está em nós? Em Espírito. Aleluia. Glória é o nome santo do Senhor. E vimos, testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. O Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. É por isso que Deus nos ama. Aleluia. Deus ama tanto que deu seu próprio Filho por nós. Aleluia. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. Ou seja, a pessoa pode ser o que foi no mundo, fez todo tipo de coisa errada ou não, mas quando ele recebe Jesus como seu Salvador, significa que ele está reconhecendo que Jesus é o próprio Filho de Deus e Deus está nele e ele em Deus.
nessa pessoa, automaticamente, assim quando você abre a sua boca, confessando que Jesus é Filho de Deus. Aleluia! Deus está nele e ele em Deus. E nos conhecemos, cremos no amor que Deus nos tem. E Deus é a caridade, que está em caridade, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita caridade. Aleluia! Eu acabei de dizer que tem a caridade falsificada, porque a palavra de Deus tem aqui a perfeita caridade. Se é perfeita a caridade, porque você está em Deus e Deus em nós. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Esta é a caridade que está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é o sumo, e nós também neste mundo, na caridade, e não temos antes a perfeita caridade lança fora o temor. Eita, glória! Se nós não tiver a perfeita caridade, porque é lançada fora o temor de quem? O temor de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Se você é uma pessoa que faz caridade sem Deus na vida, é uma caridade, não é perfeita. Está fazendo? Tá. É bom para quem recebe? É. Mas não está sendo uma caridade perfeita. Porque o Senhor diz na sua palavra, a caridade perfeita é aquela caridade que Deus dá para você fazer a caridade em Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que tem Deus na sua vida, recebeu Jesus como um filho dele, porque está escrito aqui: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e você faz a caridade, é uma perfeita caridade. Por quê? Porque você está em Deus, através de Jesus. Aleluia! Deu para entender, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Na caridade não há temor. Antes é perfeita a caridade, lança fora o temor. Porque o temor tem consigo apenas o que teme, e não é perfeita em caridade. É isso que eu estou acabando de dizer. Se você tem o amor e a caridade não é perfeita, porque você não tem temor de Deus. Faz uma caridade voluntariamente, né? Ou de qualquer jeito, ou faz um dia, outro não, e faz uma semana e um ano não, por aí assim, para você entender a linguagem do temor a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, porque Deus colocou o Espírito Santo na sua vida, Deus colocou a caridade na sua vida, e você faz a caridade, temor ao Senhor, porque você tem Deus na vida. Aleluia! Porque cada um agarra o cargo que pode, aleluia, de ministrar na obra do Senhor. Aleluia! Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque nós temos que amar ao Senhor? Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é tão grande que nenhum ser humano ter esse amor que Deus deu o seu próprio Filho por todo o mundo. Não tirou o nome das pessoas, não escolheu o nome de quem ou quem, falou do mundo todo, para todo mundo. Só que a regra aqui, o Senhor deu seu Filho morrer para o mundo, mas aqui tem uma regra: é o mundo que também
tem que tomar uma atitude, ou o Espírito Santo chega até a pessoa e você se render aos pés do Senhor, para poder ter esta liberdade aqui. Como assim, irmão Antônio? Porque se eu digo que eu tenho Deus e não tenho Jesus, ou não confessei que Jesus é meu Senhor, meu Salvador, e só tenho Deus, e por que o Senhor deu o Filho para morrer por nós? Certo? Então em vão não é. Em vão não é. Mas se você não tem Jesus, aí eu não tenho Jesus na minha vida e não quero saber de Jesus, aí você já está fora desse versículo aqui. Se você está fora de Jesus, ele diz assim: qualquer que confessar. Então não é para todo mundo, é para quem confessar. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aí é outra história. Você está confessando para Jesus, está confessando para Deus que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o seu Senhor, seu Salvador. Você está confessando. Glória a Deus. Porque se não fosse assim era muito fácil. Você cresce, você nasce, cresce, nada de buscar a Deus, aí nada de se confessar, tem o conhecimento da palavra e não creia, e dizer que Deus lhe ama. Muito bem. Eu amo Deus. E você sabe se Deus lhe ama? Ama. E a sua salvação ficou aonde? Onde é que fica a sua salvação? Isso é me explicar. Porque não tem salvação, filho. Só tem salvação através de Jesus. Você não quer ouvir a verdade? Esse canal é da verdade. Não adianta eu estar rodeando, mentindo ou dando jeitinho. Se você não quer ouvir, eu não tenho nada a ver se você não quer ouvir. Mas o conselho eu te dou: sem Deus, nada podemos fazer. Glória a Jesus. Irmão, eu faço, eu jogo bola, faço aquilo, mas quando morrer, para onde é que tu vai? Não tem nem conhecimento da palavra de Deus. Quando morrer, vai para onde? Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Você tem que escolher uma vida em paz. A sua vida você pode fazer o que quiser, mas um dia ela não está em paz. E até quando morre, vai dar problema, porque você vai passar pelo juízo. O juiz de Jesus. Jesus é quem vai julgar. Glória a Deus. Pela obra que você fez. Você não tem nem Jesus na sua vida, como é que você tem uma boa obra? Glória a Jesus. É porque está escrito tudo direitinho aqui, e esse canal é para explicar e ensinar você que está me ouvindo. Você que chegou agora, então eu estou no 1 de João, começou do 11 a 21 e eu estou no capítulo 19. Nós, amado, porque Ele nos amou primeiro. É muito importante esta palavra aqui de amar primeiro. Ou seja, vou falar uma linguagem para você entender. Tem pessoa que não ganha nada na vida. Aí outro vai dar um presente. Como receber um presente? Aí quer dizer, a sua mente, seu coração já abriu para aquela pessoa que lhe deu um presente, você também quer dar um presente para ele. É ou não é? O irmão é assim, o irmão Antônio fala explicadinho. Do mesmo jeito é Deus. Deus nos amou primeiro. E agora, nós não podemos amar o Senhor? O que é que o Senhor quer? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, é você confessar que Jesus é o seu único Salvador da sua vida. Aleluia! Porque sendo assim você ama a Deus. Aleluia! E se alguém dizer, eu amo a Deus, e aborrecer o seu irmão, é mentiroso. Eita glória! Olha aqui como é a situação. Se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois que não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Eita glória! Aleluia! Se você está com os irmãos, tudo em paz, crente, tudo crente, aquela beleza toda, e se você não ama o seu irmão, ou de sangue, ou da igreja, aleluia,
Como é que você vai amar a Deus? Você ama seus irmãos que vê todos os dias, ou toda semana. Não importa o horário nem o dia, mas você vê o seu irmão e você não ama. Como é que vai amar a Deus que não viu? Eita glória! Essa meu filho, a palavra de Deus é assim. Tudo explicadinho aqui, olha. Aleluia. Se você não ama seu irmão que vê todo dia, como é que vai amar a Deus que não viu? Aleluia. E desde ele temos este mandamento, que quem ama a Deus também ama seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Porque se você ama a Deus, você tem Deus no coração e Deus na sua vida. E Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus, porque Deus é poderoso e Deus é fiel. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. É uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia, que nós temos uma misericórdia perfeita, que nem o Senhor diz. Aleluia. Um ajudando o outro, aleluia. Um perdoando o outro, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a cada um que esteja assistindo esse canal, esse vídeo, e compartilha aí, pessoal, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor. Amém.